1 Timóteo, capítulo 2. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Versículo 5. São dois blocos de assuntos que não são completamente distintos entre si, mas cuja ligação apresenta uma questão que vai de encontro com o presente século. Antes de tudo, ou seja, antes de fazer qualquer coisa, a oração deve preceder as nossas ações. A oração teve um papel fundamental na igreja cristã primitiva e deve continuar sendo uma prática constante. Uma igreja que não ora é uma igreja que não prospera. A prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças terá uma influência tão poderosa nestes últimos dias quanto foi no Pentecostes. Foi quando os discípulos e os seguidores de Jesus se uniram no mesmo propósito, em constante oração, que a promessa do Espírito Santo se cumpriu e, num só dia, o Senhor acrescentou à sua igreja quase 3.000 pessoas. Atos 1,14 e Atos 2,41. Se ao invés de protestar e falar mal dos líderes e governantes, orássemos em favor deles, quão grande seria a bênção que o Senhor nos concederia. Uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, seria a nossa recompensa, porque isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Porque foi em oração que Jesus venceu o diabo no deserto. O sol não dava sua claridade sem que os primeiros raios atingissem o Salvador prostrado em oração. Antes de tudo, antes de dar qualquer passo em direção aos necessitados e sofredores, Jesus acendia ao céu suas súplicas e ações de graças, intercedendo ao Pai em favor de todos os homens. Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, deve ser o nosso sublime exemplo. Seu ministério público era composto, portanto, de uma vida de oração e de serviço, sendo que o serviço era sempre o resultado de sua comunhão com o Pai. De igual modo, homens e mulheres são chamados para que, unidos num mesmo propósito, possam engrandecer o testemunho de Jesus em tempos oportunos. A distinção feita por Paulo entre homens e mulheres no culto público não fere de modo algum a participação e a importância da mulher na obra de Deus. O apóstolo simplesmente apresentou princípios que devem reger a vida da mulher cristã de todas as épocas e costumes que, para aquele tempo, seriam uma pedra de tropeço para uma igreja que estava em fase de desenvolvimento. Quais são os princípios apresentados que devem ser aplicados na vida de homens e mulheres ainda hoje? Paulo deixa claro que os homens de oração devem erguer as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não é o púlpito que torna uma pessoa santa, e sim uma pessoa limpa de mãos, Salmo 24,4, que torna o lugar santificado. A oração pública feita por alguém que mantém uma vida impura ou que sustente um espírito de inveja e de vingança é abominável diante de Deus. Provérbios 28,9. Não se trata de impecabilidade, mas de manter, como disse o próprio Paulo, uma boa consciência diante de Deus. 1 Timóteo 1,19. Da mesma sorte, às mulheres foi expressamente orientado que o seu exterior reflita o seu interior. As mulheres que professam ser piedosas devem seguir 3 princípios basilares em sua conduta: decência, ou autorrespeito, modéstia, ou discrição, bom gosto, e bom senso, ou domínio próprio. Paulo não instituiu uma só forma de se vestir, nem tampouco um só penteado, mas em que as nossas escolhas pessoais, e não somente o que vestimos, não firam os princípios estabelecidos pelo Espírito Santo. A submissão feminina, por mais que seja alvo de ataques e discussões, também não deveria gerar nenhum tipo de indisposição na mulher cristã. Leia o louvor da mulher virtuosa em Provérbios 31, do 10 ao 31, e você entenderá que a mulher tem sim um papel fundamental na igreja e na sociedade em geral, a partir de uma função bem desempenhada no seio do lar. Apesar dos empecilhos quanto às funções públicas da mulher naquela época, ainda assim as mulheres tiveram uma participação crucial para o crescimento e estabelecimento da igreja primitiva. Paulo só pediu que agissem com cautela,
que não passassem por cima dos costumes daquela sociedade, para que a pregação do Evangelho não fosse prejudicada. Para acalmar os ânimos, o plano original de Deus foi exaltado e a primeira queda lembrada, a fim de que homens e mulheres permanecessem no que o Senhor mesmo estabeleceu. Mas então Paulo encerra o capítulo com um dos versos bíblicos que mais amo. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. E o jovem Timóteo era um exemplo do sucesso de duas mães que aceitaram o chamado de Deus em suas vidas para serem edificadoras de caráter. Eunice e Lloyd, 2 Timóteo 1,5. Mãe e avó cumpriram com fidelidade a sua sagrada missão e a vida de Timóteo, os resultados de sua educação, coroaram as cabeças daquelas que se despiram de si mesmas para vestir-se das brancas vestes do caráter de Cristo. Se toda mãe aceitasse este santo chamado e a ele se dedicasse, como se dedica ao serviço secular e ao serviço da Igreja, creio que o nosso mundo não estaria enfrentando nem um terço dos problemas que tanto nos afligem. Homens e mulheres podem ainda hoje ter funções distintas na pregação do Evangelho, mas todos nós, sem distinção, somos chamados a uma vida de oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Atos 1,14. Se nos unirmos como um só povo que serve a um só Deus, em perseverante oração e súplica, certamente o Senhor nos concederá o poder do seu Espírito para que as nossas obras sejam tão somente os resultados de sua perfeita vontade. Quando nos entregarmos inteiramente nas mãos de Deus, confiando em seus propósitos, iremos experimentar o gozo do céu, ainda que nos reveses da terra. Oremos. Bom dia, homens e mulheres de oração. Rosana Garcia Barros.